E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos de Calzinha da Mata? Essa história aconteceu no ano de 1998, numa cidade chamada Ituquara, localidade de Baião, aqui no Baixo Tocantins, no Pará. O dia que eu fui assombrado por uma entidade da mata, né? Um chama de Curupira, pai da mata, caipora, mas a gente não sabe o nome ao certo. A história aconteceu mais ou menos assim. Eu fui passar as férias no sítio do meu tio, e lá ele tem plantação de pimenta, tem plantação de maniva, e certo dia ele convidou para a gente fazer, né, a colheita da pimenta, pimenta do reino. Então a gente foi da cidade para o centro. O centro são 12 quilômetros da cidade para dentro da floresta. Então a gente pegou a estrada de chão, fomos de bicicleta, deixamos as bicicletas na estrada, guardada na estrada, e fomos a pé por dentro de uma trilha, dentro da mata, mais ou menos 4 quilômetros até chegar no sítio do meu tio. Nesse trajeto encontramos várias pessoas que moram dentro da própria floresta mesmo, uma realidade que para mim naquela época era muito diferente, né? Não, como eu sempre fui da cidade, quando cheguei me deparei com essa situação no interior, então não acreditava que pessoas moravam dentro da floresta. E nisso vinha vindo um caçador com uma espingarda no ombro e um embornal na mão. Estava eu e mais 3 primos e meu tio. Encontramos esse senhor chamado Seu João. Perguntei: Seu João, como vai? Ele cumprimentou a gente e seguiu para fazer sua caçada. Me contaram a história desse Seu João, que ele criava galinhas no quintal da casa dele. Tinha a plantação, tinha as criações dele, e os filhos dele brincando no quintal, a filha menor dele brincando no quintal. Uma onça sussuarana veio e ceifou a vida dessa criança. Ele encontrou o corpo da filha dele mais ou menos 300 metros para dentro da floresta, por um arrastado que ele foi, viu aquela cena terrível, né? E hoje ele anda caçando essa onça, né? Então todos os dias ele sai para caçar essa onça que matou a filha dele. Eu fiquei um pouco impressionado, né, com aquele relato que meu tio me contou, então fiquei assim um pouco impressionado com aquilo, mas seguimos, né? Chegamos no sítio dele, debulhamos a pimenta, ensacamos as que estavam prontas para ser embaladas, botamos para secar as outras, e enquanto isso passou-se a hora e deu mais ou menos umas 3h30 da tarde e resolveu vir embora. Quando chegamos no meio da trilha, eu e meus primos, eu comecei a escutar o som de um pássaro. Ele fazia mais ou menos assim, mais ou menos isso. Então eu comecei a imitar o pássaro da mesma forma e o pássaro me respondia o mesmo. E eu fiquei achando interessante aquela interação com o pássaro, eu assoviando, o pássaro assoviava para cá também. E um dos meus primos me falou: olha, Paulo, não fica imitando esses pássaros aqui na floresta, que podem ser pássaro agoureiro. E eu pensando comigo mesmo: pô, estou da cidade, as pessoas aqui gostam de brincar, fazer presepadas assim com o pessoal mais novato, eu achei que eles estavam querendo fazer alguma coisa para me assustar. Então não dei muito ouvidos, dei de ombros e continuei imitando o pássaro e segui minha trilha. Quando chegou a um determinado ponto da estrada, eu disse: vou na frente que eu vou aqui, que eu preciso ir aqui no mato me aliviar. Fui, entrei mais ou menos uns 5 metros para dentro da mata, fora da trilha, e seguindo em frente, não tinha erro, era só uma trilha na frente e ia chegar na estrada. Quando eu terminei, que eu voltei, eu fui olhar para trás, não consegui achar a trilha. Só via mato na minha frente. Foi quando eu ouvi aquele barulho, como se tivesse feliz com o que eu tivesse perdido, que fazia aquele pássaro começou a assoviar. Aí eu digo: não, peraí. Tentei fazer o mesmo caminho, refazer os mesmos passos que eu tinha feito antes e não consegui achar a trilha. Quando percebi que eu estava perdido, eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu percebi que eu estava realmente perdido, as horas passando, a mata escurecendo, eu lembrei da história da onça, né? Foi quando eu pensei: nossa, o próximo serei eu, ser comido da onça. Aí nessa hora, meu amigo, não tem ateu. Realmente eu me peguei com Deus, orei e andava em círculo, não conseguia achar meu caminho, e aquele pássaro assoviando, mas parecia que ele ficava mais frenético, percebendo como eu estava desesperado. Foi quando eu pensei: os antigos falavam que a gente tem que pegar um cipó, quando se vê perdido na mata, enrola, trança ele mesmo, né, esconde as pontas, fecha os olhos, joga para trás e anda. Que se tiver alguma entidade da mata, como Curupira, pai da mata, caipora, eles vai se interter com aquele cipó que você fez, é o tempo que você tem para fugir. E só me restava fazer aquilo. Foi quando eu pensei: o que me resta é isso mesmo. Foi quando eu fiz, olhei para trás, joguei
como que por encanto, que eu dei mais ou menos uns 10 passos, encontrei a trilha, bem próxima. Quando eu vinha pegando a trilha, todo arranhado já de cipó, todo ferrado de mosquito, já todo desesperado, meus primos vinham voltando, gritando, chamando meu nome. Eles chegaram na estrada e não me encontraram, deram por falta de mim e voltaram. Foi quando eles falaram assim pra mim: cara, o que foi que aconteceu? A gente tava te esperando lá e tu não chegava nunca, te resolveu voltar. Eu contei pra eles que eu tinha me perdido no mato. Aí meu tio me falou: olha, Paulo, isso aí que te fez perder foi o espírito da mata. Tu ficaste arremedando o pássaro ir lá e tu acabaste te perdendo. Mas enfim, eu dei sorte de encontrá-los, né? Voltamos para casa. Depois disso correu tudo bem e ficou o caso. E assim, a gente quando for entrar na floresta tem que ter muito cuidado, né? Com os seres da mata, entrar sempre respeitando. Eu acho que ele não fez mal algum comigo, porque ele percebeu que eu não era caçador, que eu não tinha feito alguma coisa que fosse destruir a floresta. Então é isso, meus amigos. Esse foi o meu relato. Tá ok? Muito obrigado. Por favor, se inscrevam no canal, deixe seu like, tá ok? E sigam o Causos da Mata. Forte abraço!